Como vai, gente? Tudo bem? Hoje temos o vídeo sobre o texto da Patrícia Hill Collins, uma autora extremamente importante para essa segunda unidade do curso. Claro, para a teoria crítica em geral, né? Ela já é uma das referências, acho que mais debatidas, discutidas entre os textos e as discussões atuais no campo da teoria crítica e na discussão especificamente racial e na no desenvolvimento, né, de todo um pensamento feminista negro. Há uma recepção recente da Patrícia Hill Collins no Brasil, muito importante. Ela esteve aqui no Brasil faz pouco tempo. Ela tem sido lida junto com outros autores do feminismo negro, que são absolutamente centrais, algumas delas vinculadas explicitamente à tradição da teoria crítica, como é o caso não só da Patrícia Hill Collins, mas, por exemplo, da Angela Davis, né? Tem muitas coisas sendo traduzidas para o português, e a gente cada vez mais vendo o debate dessas autoras incluídos, os debates incluídos nas nossas referências bibliográficas de pesquisa, nos cursos. Isso é muito importante, extremamente interessante. Um dos objetivos dessas autoras é essa inclusão cada vez maior, né, da perspectiva do feminismo negro nas diversas disciplinas, na relação com as questões da política emancipatória. Então, ela é muito importante. Tem publicado livros, acho que o maior livro de referência é O Pensamento Feminista Negro, que já tem tradução no Brasil, mas ela tem outros textos muito importantes, eu destaco um deles, né? Ela tem publicado coisas sobre interseccionalidade, e esse último livro dela, que ela também pôde debater aqui no Brasil, ainda não traduzido, que é o dela de interseccionalidade como teoria social crítica. É um baita livro, um projeto imenso, pega muitas coisas desse livro de referência, que é o pensamento feminista negro. A gente tem conseguido fazer pontos também muito importantes da Patrícia Hill Collins com um debate sobre justiça, justiça política, justiça social. Então, uma autora instigante, né? O texto, um texto rico, bastante complexo, mas também que vai fazer relações com um tema que eu iniciei no vídeo sobre a Ina Kerner, que tem a ver com a interseccionalidade. Então, eu dei o texto da bibliografia básica a respeito do Outsider Within e também o texto dela discutindo um pouco, de maneira bem resumida, o desenvolvimento da questão da interseccionalidade nos estudos do pensamento feminista negro. Ela vai ser mais central, na exposição desses textos, vai ser mais central para a gente alguns trechos do primeiro artigo, que foi o que eu sugeri no programa como bibliografia básica da nossa discussão, tá bom? De maneira, como todos os outros vídeos, a minha proposta dos vídeos é sempre fazer algo mais geral, que possa ajudá-las com algumas questões e costurar algumas questões para que vocês, na leitura do texto, possam desenvolver, inclusive, o trabalho final da disciplina. Eu vou fazer isso também no caso da Patrícia Hill Collins e vou sugerir o seguinte: eu vou pegar três temas, desculpe, temas mais amplos. O primeiro tem a ver com a partir do próprio artigo dela, tá bom? O primeiro eu queria ressaltar um pouco a alguns temas que ela chama de temas chaves do pensamento feminista negro, que são a questão da autodefinição e da autoafirmação, a natureza interligada da opressão seria o outro ponto, e a questão da cultura, né?
Esses são os temas-chave. Depois eu queria passar para a discussão dela, a respeito da importância sociológica que o pensamento feminista negro vai ter, eh, nesse paradigma acadêmico da discussão da teoria social, né. Qual a importância de pensar a questão do outsider within dentro da academia. Eu vou passar um pouco mais rápido nesse ponto. Para mim, o primeiro ponto vai interessar bem mais, tá? E o terceiro e último, recuperar a reflexão dela sobre interseccionalidade, mas à luz de uma questão mais ampla, que ela tem falado muito a respeito disso, que é a vinculação da perspectiva do pensamento feminista negro com a necessidade de elaborar uma teoria crítica cuja preocupação central é a justiça social, né? E qual é a importância disso no, na formulação da Collins? Bom, para a gente discutir o texto em geral, mas poder introduzir o primeiro ponto, que são aqueles temas do pensamento feminista negro, claro que o conceito central que articula o artigo todo da Patricia Hill Collins é Outsider Within. Interessante que no artigo não tenha, a tradução não tenha sido feita para o português, então a tradutora optou por manter outsider within como um termo que a gente, ela diz, razoavelmente compreendemos. Ela dá algumas opções em nota, né? Ela fala assim, podia ser traduzido por forasteiras de dentro, estrangeiras de dentro, e na tradução do livro que foi publicado em português do Pensamento Feminista Negro, a opção foi outsider interna. A, do ponto de vista conceitual, eu acho que o que importa é entender o que está em jogo, né? Independentemente de qual tradução a gente acabe usando. A outsider within faz um jogo com os termos, né? Within e outside, né? E quem está fora, quem está dentro, uma perspectiva externa e uma perspectiva interna. E essa divisão é muito interessante porque, como a própria Hill Collins apresenta no artigo, né? Aquele que é o outsider, aquela que é outsider, é a forasteira, a estrangeira, ela vai trazer para dentro de uma determinada experiência compartilhada uma visão muito diferente. Em geral, uma visão considerada, e ela ressalta isso no artigo, uma visão que pode ser considerada crítica diante de um mundo da vida comum, compartilhado por aqueles que são os insiders, né? Os insiders são, na verdade, concebidos enquanto tais porque eles compartilham um certo lugar comum, alguns hábitos, algumas práticas comuns, e eles compartilham também, digamos, características e posições sociais, muitas vezes, que também são comuns. E o outsider é aquele que não se encaixa imediatamente nesse contexto compartilhado, em geral também homogêneo, se sente um estranho. No entanto, o que, que é qual é a força do argumento da Patrícia Rucalius? É mostrar que isso tem um papel fundamental na produção crítica da tomada de consciência na experiência das mulheres negras, cuja vida, né, cuja experiência cotidiana é colocada dentro, né, do, digamos, quadro outsider within. E isso, do ponto de vista da produção de uma teoria crítica, também vai ser fundamental, porque ela vai permitir uma perspectiva enriquecedora, inovadora e bastante crítica em relação aos paradigmas da teoria social. Isso é fundamental. Então, quando ela está falando dos temas chaves do pensamento feminista negro, ela vai articular todos os três temas a partir da ideia de que mulheres negras foram capazes de produzir ao longo do tempo um determinado tipo de conhecimento em razão dessa posição que elas ocuparam
na história, né, na sociedade e ocupam até hoje, que é essa posição da outsider within. Isso vai permitir a elaboração de uma tomada de consciência a respeito do tipo de opressão que elas vivenciam cotidianamente, mas não só isso. Isso vai permitir também reelaborar essas experiências do ponto de vista emancipatório. E aí tem uma relação muito interessante na Patrícia Hill Collins entre conhecimento e ação, né? Teoria e praxis. Ela sempre menciona isso nos textos dela. Então eu acho que a referência maior dessa relação que o Outsider Within vai produzir tem a ver com a tentativa da Hill Collins de chamar a atenção para um aspecto que seria, antes de ser negativo, na verdade positivo. Ela mesma menciona, se vocês lembrarem no artigo, o seguinte: em geral, todos os autores, autoras que tratavam essa ideia de alguém que era marginalizado em relação a um determinado grupo, um determinado contexto, um determinado conjunto de experiências, isso sempre foi visto do ponto de vista negativo, né? Então, essa pessoa sempre impossibilitada de compartilhar em pé de igualdade essas experiências. Então, uma vez submetida a esse sistema, digamos, de relações que é opressivo, isso fazia com que consequências tão somente negativas fossem decorrentes disso. Mas o que ela diz? O que o pensamento feminista negro fez ao longo da sua história foi mostrar que é exatamente o contrário. Pelo fato de serem outsiders within, as mulheres negras, elas reorganizaram, elas reelaboraram ao longo do tempo essa experiência. Elas aprenderam justamente em razão do papel que elas ocuparam, né, e a posição que elas ocuparam, hierarquizada, desvalorizada, excluída, invisibilizada, né, nessas relações, e foi justamente isso que permitiu que elas construíssem ao longo do tempo algum tipo de pensamento que pudesse, a despeito da sua pluralidade, ser compartilhado de maneira global, né? Esse é o projeto amplo da própria Hill Collins, que é um projeto maravilhoso, né? A ideia de que ela que tem a ver com essa noção da formulação de um pensamento que é diferenciado, mas ele é amplo, ele é universalista, ele fala para todos, até porque a ponta desse argumento tem a ver com a justiça social, e a justiça social é de todos, certo? Esse é um argumento forte dela. Mas a contribuição das mulheres negras, do feminismo negro nisso, é o fato de que ela pode permitir que a gente entenda como a injustiça é multifacetada e a gente possa pensar as ameaças à liberdade, ao respeito, à igualdade, de uma forma absolutamente ampla, inclusive pelas relações interseccionais que a experiência do feminismo negro tem para diagnosticar as opressões e pensar também as suas formas, digamos, ativistas de superação prática é, dessas experiências negativas. Para desenvolver esse argumento, ela vai mostrar a interconexão a partir desses três temas, né, os temas chaves do pensamento feminista negro. Ela vai mostrar então a articulação desses três temas que são autodefinição, né, e a possibilidade da autoavaliação, autoafirmação, a natureza interligada ou interseccionada da opressão e a é, relação entre a experiência do pensamento feminista negro e a, a cultura, né? A sensibilidade que a elaboração desse pensamento tem em relação à cultura. No caso do primeiro item dessa primeira parte, autoavaliação, autoafirmação, né? Ela diz o seguinte: qual é a importância do pensamento feminista negro para compreender, digamos, a tomada de consciência das mulheres negras que vivenciam cotidianamente essa experiência da outsider within, né? A primeira coisa é a possibilidade de articular essas experiências ao tal ponto que elas possam conquistar a autonomia nesse processo. E aí significa o seguinte: a primeira coisa, isso a gente vai ver também
não só agora com a Patrícia Hill Collins, mas a gente vai ver isso também com o texto, ela fala muito nisso, né? O texto da Grada Quilomba, que é a possibilidade da mulher negra se tornar sujeito da sua própria história e a mulher negra articular essa experiência dela com conceitos e categorias que a permitam não só compreender essa situação, mas também superar, do ponto de vista prático, essa situação. A ideia da autodefinição é muito importante, porque significa que quem define as categorias a respeito da experiência, cuja destinatária dessa experiência é uma outsider within, é tão somente a mulher negra. Né? Então, a mulher negra que vai produzir, vinculando as experiências a determinadas categorias, a possibilidade de se autovalidar, de falar em nome próprio, de falar a respeito de si mesma. Né? Isso é muito interessante porque tem um jogo na relação entre o outsider e o insider que tem a ver com a hierarquização dessas posições, que são relações de poder. Então, o que a Hill Collins está dizendo? Quem define, quem determina, quem estabelece e nomeia, né, e define esse poder constituinte, em geral, não é da outsider within. Né? Em geral, não é daquela pessoa que, nessas relações, se encontra numa posição inferior nessa hierarquia do poder. Geralmente isso acontece porque aquela pessoa que está na hierarquia superior é ela que define os termos, e inclusive define e essencializa e naturaliza aquelas pessoas que estão na situação inferior. Isso é, segundo a Patricia Hill Collins, muito comum para compreender os estereótipos e o tipo de ideologia em relação aos negros e, em especial, às mulheres negras. Né? E é uma relação muito opressiva, porque a Patricia Hill Collins, os exemplos que ela dá, falando sobre os estereótipos e qual é a consequência de controle social que esses estereótipos possuem, porque significa o seguinte: a primeira coisa é não reconhecer o outro, e esse não reconhecimento do outro leva a uma total desumanização do outro. Se vocês lembrarem, os exemplos que ela vai dar, e ela vai discutir nesse item, são exemplos muito fortes. Né? Ela diz o seguinte: o homem branco ele tem uma relação hierárquica diante da mulher branca, e essa relação ela é ainda mais opressora em relação à mulher negra. E esse homem branco, ele cria relações reificantes, objetivadoras em relação às mulheres, seja mulher branca ou mulher negra. Né? Uma é vista pelo homem branco como sendo, o exemplo é o do cachorro, então a mulher branca é o cachorro do homem branco e a mulher negra é a mula do homem branco. Né? Então tem uma espécie de pirâmide nessa relação em que a mulher negra se encontra na posição inferior. E é quem vai sofrer mais, né? Dessas relações de opressão, desse sistema de opressão. Isso é uma relação de desumanização. Para que possa haver uma mudança nessa relação e uma desnaturalização radical, porque essa desnaturalização ela significa, na verdade, a possibilidade de rehumanizar a categoria que define essas posições. Quem pode fazer isso? O pensamento feminista negro é muito importante na história para as mulheres negras, porque possibilitou que elas começassem a articular autodefinições e autoavaliações, né, a respeito da própria experiência. Então, elas começaram a entender, em vários sentidos, a dinâmica de poder que fundamenta esse próprio processo de definição. Esse processo de definição não é neutro de poder. E poder construir as definições são muito importantes. Uma das primeiras coisas é compreender a posição de outsider within, ou seja, compreender que a definição que as mulheres negras acabam tendo, que são definições reificantes delas,
são definições produzidas não por elas, né? São definições produzidas pelo paradigma vigente e, em geral, totalmente vinculado a relações opressivas de dominação, né, do branco definindo e determinando o papel e as funções das mulheres negras. A Patricia Hill Collins chega a dizer que essas imagens que são externamente definidas delas, né, são definições que as alienam e as reificam de fora, né, ela tem uma função que é a desumanização e a função do controle sobre as mulheres negras. Então, por isso que um dos principais elementos do tema do feminismo negro, do pensamento feminista negro, é a possibilidade do pensamento feminista negro produzir e criar um rol de definições autoconstruídas. E essas definições, elas são modificadas, porque, como ela vai mostrar, elas vão alterar os paradigmas em que as definições vigentes são aceitas, né? E as mulheres negras vão questionar o definidor e vão enfrentar o definidor. Então é muito interessante, né? É muito importante. Há uma atitude de ousadia na autodefinição e na autoavaliação, que é muito importante para elas, né? Ela diz assim: a preocupação do feminismo negro é que as mulheres negras criem seus próprios padrões de avaliação da condição feminina afro-americana e que valorizem as suas próprias construções. Isso é muito crítico. Isso é muito desafiador e no processo emancipatório isso é um passo fundamental, né? Definir e valorizar a consciência do próprio ponto de vista autodefinido, frente a imagens que promovem uma autodefinição sob a forma do outro, né? O outro que é o não branco, sempre diminuído. A mulher negra sempre desvalorizada em relação ao homem branco, né? Então, essa forma de objetivação ou forma de reificação, ela é extremamente desumanizadora, ela vai criar condições muito duras de opressão. É muito interessante ver alguns vínculos, aí é só uma dica, já que a gente está discutindo no curso também a questão do reconhecimento, para quem puder em algum momento ver a formulação específica, no caso do Honneth, do conceito que ele dá de reconhecimento. Tem um livro do Honneth, o livro que chama, reificação, né? O conceito de reificação que o Honneth faz a partir da teoria do reconhecimento, e um dos aspectos mais interessantes é o fato de ele olhar formas de vida cujo resultado das interações é sistematicamente desumanizar o outro. E entre os exemplos que ele vai dar, o racismo, o sexismo aparecem, né? Até exemplos mais extremos, claro, de reificação do outro, como, por exemplo, o genocídio. Então, isso é interessante, mas é uma dica porque faz um vínculo entre reconhecimento e a desumanização do outro. Então, este é um dos itens mais centrais, certo? Para um processo de autocompreensão e a possibilidade digamos, motivação prática, da superação prática da situação da dominação, há esse ponto de vista privilegiado que o outsider within é capaz de oferecer. E é isso que o pensamento feminista negro tem como, digamos, propósito, né, com esse conceito. O outro item dos temas que são importantes para o pensamento feminista negro tem a ver com essa interligação, né, a natureza interligada da opressão. O que ela está se referindo aqui é certamente a interseccionalidade. Né? A opressão é vivida de forma interseccionada. E o outsider within, ele não é
as experiências negativas do outsider within, elas não são concebidas de maneira binária. Então tem também uma discussão importante aqui em relação à interseccionalidade versus explicação binária, perspectivas binárias que ela quer evitar. Inclusive ela usa a ideia ela usa uma noção de sistemas binários, né? De interpretação, sistemas binários de concepções, que é o que ela quer evitar. O sistema binário, ele vai dizer o seguinte, que a sociedade ela é dividida de forma binária, e essa divisão binária, que não é só uma divisão, digamos, ontológica, pressuposta nessa interpretação, nessa visão, né, de mundo binário, mas ela também é uma interpretação que vai hierarquizar, inevitavelmente, relações de poder. Então, o que ela diz? Né? É preciso evitar compreender o sistema de opressão de maneira unicamente binária. Ela é muito mais complexa, e quando a gente leva em consideração as experiências das mulheres negras que são outsiders within, né, a gente vai ver que o sistema de opressão ele não é binário, e o sistema de opressão ele é interseccionado, ele vai envolver classe, ele vai envolver raça, gênero, sexualidade, etnia, entre outros elementos que são possíveis. A interseccionalidade não é só para ela, não é só essa composição de variáveis não binárias, não é só isso, né? Ela tem a ver também com uma certa visão ampla da injustiça, ela tem a ver com a junção entre o sistema de opressão e os elementos, digamos, estruturais da dominação. O conceito de matriz de dominação que ela utiliza no livro Pensamento Feminista Negro, ele está vinculado a essa ideia dessa interligação dos sistemas de opressão, tá? Até porque a matriz de dominação ela é uma mistura, né, do sistema de opressão que é interseccionado. Então, ele pode a opressão, a matriz de dominação é porque a opressão vai ocorrer de forma interligada, ela não tem uma natureza binária, portanto, né? E ao mesmo tempo ela tem modos de organização da dominação que são diversos. Eles se organizam em locais, em estruturas, em instituições que são diversas, né? Desde da dominação mais simbólica até daquela que já se materializou, por exemplo, em estruturas burocráticas das instituições, né? Então ela vai ter um modo de organização variado. Mas eu acho que é isso. O fundamental é pensar, então, que evitar a dominação binária também é evitar a ideia de que necessariamente no código binário um deve ser superior ao outro. Então a experiência da opressão é muito mais complicada, muito mais complexa. Quando a gente olha para o caso das mulheres negras, ela vai chamar atenção para essa junção, para essa interligação, né? Ela quer evitar, claro, certamente que eu diga que a gente chegue à conclusão, e é isso que a sociedade naturaliza, que há como ela cita, acho que na página 108, né, uma diferença e uma oposição que vai essencializar hierarquias de dominação. Então, isso significa que se eu faço uma distinção entre razão e sensibilidade, eu vou necessariamente dizer também que razão é superior à sensibilidade. Ela usa vários, né? Razão e emoção. O branco, o preto, então os brancos superiores aos negros, o masculino e feminino, então homens que seriam superiores às mulheres, entre outros elementos, né? Então, heterossexual, homossexual, existe o sistema binário, ele vai produzir não só uma codificação duplicada, binária, mas ele vai produzir, portanto, sistemas de opressão, e eles vão organizar a dominação de tal maneira que isso se materialize. Ela precisa evitar, né? Então, é muito importante no argumento dela que a nossa concepção de opressão
seja necessariamente interseccionada. E em relação a esse ponto da interligação, né, dos fenômenos da opressão, isso vai ser muito importante para pensar a relação com a emancipação e o ponto de vista político da superação da dominação. Porque também o fato de não ser binário também vai fazer com que a ideia de superação da injustiça ela tenha que ser interseccionada também. Tá? Então eu vou tratar um pouco disso ao final. O terceiro ponto desse primeiro item, ele também é muito importante, que é a relação com a cultura. O pensamento feminista negro valoriza a cultura e vai fazer com que a reelaboração dessas experiências da opressão estejam vinculadas à possibilidade de superar digamos, esse aspecto negativo, de tentar superar a opressão que elas vivem cotidianamente, de maneiras bastante diversas. E para fazer isso, há uma possibilidade de articulação e reelaboração da cultura que forma o dia a dia e a vida das mulheres negras. Então, é diferente, né? Ela diz o seguinte: claro, a experiência de opressão, a injustiça que elas experimentam, ela poderia ser combatida de maneira mais, digamos, classicamente ativista, né? Então elas podiam ter uma atuação na esfera pública, elas podiam ter uma participação política mais frequente, a vinculação com o direito, porque aí poderiam, digamos, adotar canais que seriam canais institucionais. No entanto, essa possibilidade não está aberta para elas. Né? O que está aberto para. Quais são as possibilidades abertas? Então, ela vai mostrar que o que as mulheres negras fizeram foi reelaborar, a partir da cultura cotidiana que as constituem, reelaborar possibilidades nas relações mais, digamos, micro, possibilidades de é, um tipo de ativismo colada, um tipo de ativismo colado no cotidiano dessas mulheres. Né? E a tomada de consciência dessas mulheres, a reelaborar a experiência do dia a dia delas, isso já é uma forma que tem potencial emancipatório para a forma de vida delas. Isso é muito interessante, porque é, há uma há uma valorização daquilo que, do ponto de vista de uma compreensão tradicional da emancipação política, acabaria ficando de lado. A Hill Collins diz que, né, as ciências sociais têm dado pouco espaço para entender, do ponto de vista político emancipatório, a importância da cultura, a importância do dia a dia, né? A importância de passar para frente, adiante, certas experiências das avós, das mães, né? Essas experiências que passam para as filhas, e essas experiências são conectadas com a cultura num sentido amplo, passa por formas associativas diversas, passa para a relação delas com a religião, o encontro delas, né, associativo na igreja, passa pela possibilidade de tematizar as experiências que elas possuem no dia a dia, de uma forma que a arte, por exemplo, tem um papel determinante. Então, a música, a poesia, a literatura, elas vão construindo uma articulação ampla e uma narrativa dessas experiências que a literatura desprezou, e isso significa despolitizou. Patrícia Hill Collins tem uma posição muito importante aqui, porque ela diz assim: vamos politizar essa cultura. Né? Ela é extremamente importante. Né? Se a gente ficar com essa noção tradicional de ativismo, a gente não compreende que o pensamento feminista negro ele criou, ele disputou e ele criou um sentido diferente para essa cultura cotidiana. Ela é central, porque ela se revaloriza, ela se autoafirma, e isso tem um sentido político para a superação das opressões, um sentido político para essa, digamos, imagem
universalista, inclusive, da possibilidade da justiça social, sem igual, né? Um potencial gigantesco, mesmo que isso não tenha efetivação naqueles modelos mais tradicionais da participação política. Bom, esse primeiro ponto, que tinha esses 3 itens, ele era muito mais importante, eu acho, para mim, para os elementos que vão fazer parte dessa possibilidade de pensar criticamente os conceitos que a gente arma, né? Produz com essa noção mais tradicional de reconhecimento. Então, a Patricia Hill Collins tem uma quantidade imensa de interpretações sobre questões do pensamento feminista negro que vão problematizar decisivamente o conceito de reconhecimento. Claro, ela reelabora, ela reaproveita o conceito, mas tem toda uma discussão dela aqui sobre o pensamento feminista negro que tem a ver com a teoria, o estatuto da teoria. E aí, o que, que ela defende no artigo? Ela defende que o outsider within ele pode ser aproveitado para a gente compreender o papel da teoria crítica, da teoria social crítica representada pelo pensamento feminista negro. E aí, ela chama atenção para o seguinte: mulheres negras que, ao longo da história, tiveram pouco acesso às academias, né, às universidades, aos institutos de pesquisa social, e, ao longo do tempo, submeteram, digamos, a sociologia a um paradigma que era um paradigma de dominação, um paradigma comum, mas um paradigma de dominação para as verdades da sociologia. Mas ela está dizendo um pouco mais do que só apontar como as mulheres negras foram marginalizadas. Ela está dizendo também que o pensamento feminista negro ele vai enriquecer a possibilidade da teoria social. Então, por quê? Porque o pensamento feminista vai trazer elementos extremamente críticos que, inclusive conceitos centrais, como o conceito de trabalho, o conceito de agência, né? O conceito de participação política, a própria noção de direitos, tudo isso vai ser revisto do ponto de vista do pensamento feminista negro. Ela é uma ativista dos movimentos sociais, mas ela está mostrando também que ela, digamos, há um tipo de ativismo na academia que é muito importante, muito fundamental, né? Isso não diminui, isso não fragmenta, nem relativiza o conhecimento a respeito da sociedade. A defesa dela é exatamente a defesa oposta. Isso amplia, aprofunda, enriquece o conhecimento da sociedade. Por quê? Porque isso vai ser produzido pelas mulheres negras que até então sempre foram excluídas, né, desse ambiente acadêmico institucional. E um último ponto que eu queria chamar a atenção, né? Quando ela, eu vou achar a página aqui, quando ela está terminando o item sobre a natureza interligada da opressão, e ela está tratando da interseccionalidade ali, não de maneira tão explícita, mas no livro Pensamento Feminista Negro isso é explícito. A maneira como ela precisa, não só no livro, né, mas também no artigo que eu deixei para a aula, sobre o artigo sobre interseccionalidade, a importância de entender a relação entre a natureza diferenciada, interseccionalizada da opressão e o propósito da teoria social crítica. E a discussão dela passa, em parte, passa pela necessidade de destacar, de reforçar que o pensamento feminista negro ele não tem como horizonte, seu horizonte de justiça, apenas determinados grupos, ou as mulheres negras como um grupo específico, né? Porque ela diz que a opressão, a característica interseccionada da opressão, né,
a maneira como aquilo diz respeito a uma matriz de dominação que é ampla, ela vai ela produz um tipo de injustiça que importa a todo mundo. No próprio artigo, ela chega a dizer o seguinte, né, que o pensamento feminista negro, ele tem uma visão humanista. Porque quando você vive a dominação não é apenas de um determinado grupo com um determinado eixo de definição, né? Essa opressão, ela significa que vivemos numa sociedade injusta. E ela requer, digamos, a superação da injustiça em sentido amplo, né? Ela diz o seguinte na página 110 do artigo: enquanto ativistas feministas negras podem trabalhar em prol de mulheres negras, raramente elaboram soluções separatistas para a opressão de mulheres negras. Ao contrário, suas visões, como a de Cooper, que ela mencionou antes, né, no artigo, baseiam-se na solidariedade da humanidade. No artigo sobre interseccionalidade, ela insiste nessa dimensão da universalidade. A interseccionalidade, ela nos coloca um grave problema, porque é uma maneira de pensar a injustiça nas formas amplas, né, nos fenômenos amplos em que se manifesta. A teoria crítica, ela tem como propósito a justiça social. E um propósito não só teórico, mas um propósito prático. Então, a luta das mulheres negras é uma luta por justiça social no sentido universalista. A Patricia Hill Collins chega a dizer. Isso está vinculado com a interpretação que ela vai dar a esse conceito de interseccionalidade. A interseccionalidade é um problema de justiça. É um problema de formas, de sistemas de opressão que são variados, que são dinâmicos e, portanto, não podem ser simplesmente solucionados de maneira pontual. Requer, como ela diz, uma defesa e uma noção da liberdade que não seja uma noção de liberdade fragmentada, dividida, limitada, né? Essa ideia de que uma sociedade democrática ela não pode conviver com o racismo, né? Ela não pode conviver com a violência de gênero, ela não pode conviver com a homofobia, ela não pode conviver com graves desigualdades, com opressão de classe, né? Tudo isso tem um elemento normativo. Ela, no artigo da interseccionalidade, ela chama atenção ao cerne ético da teoria crítica, né? Ela tem um propósito, que é pensar a superação dessas opressões ou de um sistema de opressão. E é isso que a teoria crítica almeja, ou seja, justiça social é a superação desse sistema interseccionado de opressão. Há uma motivação aqui interessante na teoria dela, que por vezes demanda argumentos universalistas para pensar a superação da dominação.